Amém. Podem se sentar. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Eu farei a leitura até o versículo 17. Entretanto, a mensagem será até o versículo 16. O versículo 17 ficará para a semana que vem, se Deus assim nos permitir. 17 com o restante do capítulo até o 24. Semana que vem, para a nossa edificação. Gênesis 14, de 1 a 17, sendo a mensagem até o versículo 16, assim diz a palavra inerrante do nosso Deus. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semele, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Juzins em Ram, e aos Emins em Zafé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram deles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ani, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os, e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus que é o nosso guerreiro, que guerreia por nós e é sempre vitorioso, louvado seja o teu nome. Nós estamos diante, ó Deus, de um relato sobre uma guerra que aconteceu há muitos anos atrás, que mesmo tendo acontecido em uma outra região, num tempo longínquo, diz respeito às nossas vidas ainda hoje, no século XXI,
aqui em terras brasileiras. Nós que não temos costume de guerras, muitas vezes não conseguimos nos identificar com esse tipo de narrativa ou fato histórico. Mas obrigado a Deus, porque nessa manhã o Senhor nos lembra que apesar de não participarmos tanto assim de guerras ao longo da nossa história, o Senhor nos mostra mais uma vez que a vida cristã é uma batalha constante contra o pecado, contra principados e potestades, contra o príncipe da potestade do ar, o próprio Satanás. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a enxergar isso no texto hoje. Nos ajuda a entender que a amizade com o mundo é inimizade contra Ti. Nos ajuda a entender, ó Deus, os princípios maravilhosos extraídos daqui para a nossa edificação, para aprendermos a caminhar mais e mais nas pegadas de Abraão, nas pegadas, obviamente, de Cristo. Nos ajuda, ó Deus, nessa manhã, a percebermos que somente em Cristo, o nosso guerreiro de fato, é que nós temos plena libertação, resgate e salvação. Que nessa manhã, quem ainda não foi resgatado do reino das trevas, possa em Cristo Jesus receber o livramento da maldição da lei, sendo Ele feito maldição em nosso lugar na cruz do Calvário. Tende misericórdia de nós, ó Deus, fala conosco poderosamente agora, em nome de Jesus. É que nós oramos. Amém? Amém. Game of Thrones, o Jogo dos Tronos. Por que essa série é tão popular? Se você não conhece a série, talvez ela não seja tão popular assim. Mas certamente você pode conversar com várias pessoas aqui nessa igreja, principalmente os jovens, que vão dizer para vocês em detalhes o que essa série representa na vida deles ou para a cultura geral, para a cultura popular de forma geral. Eu nunca assisti nenhum episódio sequer, gostaria muito. Entretanto, de tanto ouvir falar sobre a série, é como se eu acompanhasse a série. E é interessante que, não tendo visto, eu posso aqui fazer algum juízo errado da série, e os fãs aqui presentes vão acabar comigo depois do sermão. Então, tomando todo o cuidado possível, eu gostaria de suscitar aqui algumas características da série, e onde eu estiver errado, por favor, me corrijam depois. Mas eu creio que a série é tão popular, pessoas ficam como que aguardando a próxima temporada com avidez, porque a série vai demonstrar exatamente o que é o coração do homem: orgulho, soberba, luta pelo poder, traições, imoralidade sexual e tantas outras coisas que ainda conseguem captar a nossa atenção de tal forma que, infelizmente, nos identificamos demais com aquilo. Sem dúvida alguma, podemos citar aqui a qualidade da técnica, da produção, o trabalho dos atores, o enredo em si, coisas que são valorosas, mas no final das contas, nós precisamos ser honestos, e Game of Thrones, o Jogo dos Tronos, é uma representação exata do que o pecado continua fazendo no meio do mundo e ainda no meio do povo de Deus, infelizmente. Nós olhamos aqui para um relato de uma guerra entre tronos. Nós vemos aqui um relato não da primeira guerra da humanidade, provavelmente não foi, provavelmente houve outras, aconteceram outras antes dessa, mas aqui no relato bíblico, bem cedo ainda na história da humanidade, nós temos um relato claríssimo de uma guerra que ainda
tem exatamente essas características citadas por mim anteriormente: orgulho, luta pelo poder e tantas outras coisas, representando o pecado no meio de nós. Nós olhamos para Gênesis 14 e nós percebemos que Gênesis 14 é uma consequência natural, não só de todo o livro de Gênesis e o que aconteceu desde a queda, mas principalmente Gênesis 13, que vocês ouviram aqui na semana passada, e cujo resumo poderia ser a disputa entre Abrão e Ló, e a escolha baseada em vista e não em fé. Claramente nós vemos aqui Ló escolhendo aquilo que, humanamente falando, era a melhor parte. Sem dúvida alguma, ele não treme nas bases ao olhar para aquela região que parecia algo maravilhoso, um oásis, como o jardim do Senhor. E ele escolhe, se afastando assim de Abrão, se afastando assim da bênção prometida a Abraão. Gênesis 13 nos mostra que a escolha de Ló não foi uma escolha meramente material, talvez para ele fosse, mas Deus nos mostra aqui o que espiritualmente estava envolvido. Gênesis 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso já é uma dica no enredo do que vai acontecer em Gênesis 14. Se nós somos bons acompanhadores de séries, nós precisamos ser melhores acompanhadores da saga, da história da redenção, relatada para nós aqui nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender a ligação entre os capítulos, precisamos entender que o Velho Testamento, sim, com todos esses nomes complicados, com toda essa história e geografia tão distantes de nós, deveriam ser mais próximos de nós, nos mostrando aqui mais uma vez, não meramente um enredo interessante sobre uma guerra em algum lugar, em algum momento, mas nos mostrando a respeito da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre os nossos inimigos todos. É maravilhoso perceber então que aqui dentro desse contexto, começando com um relato de guerra, Deus mais uma vez vai dizer para nós que Ele nos resgata das consequências do pecado e das nossas más decisões. Não é uma história sobre guerra apenas, ou disputa por tronos. É uma história sobre um resgate maravilhoso que aconteceu naquele contexto. E quem faz isso é o próprio Deus. E se vocês perceberem, de forma bem interessante, é Deus quem faz isso, mas de uma forma bem curiosa, o seu nome não aparece aqui no relato. E é interessante que ao perceber como comentaristas lidam com esse texto, e de uma forma geral como se lida com o Antigo Testamento, é impressionante como no final a conclusão geralmente é uma lição apenas moral. Como um crente deve viver nesse mundo como um guerreiro de Deus. Essa mensagem está aqui, sem dúvida alguma. Mas ela não é a única mensagem, e muito menos a principal. Portanto, nós precisamos entender que nessa manhã, mais uma vez, esse Deus maravilhoso do pacto, Ele diz para mim e para você: eu te resgato das consequências do pecado e de suas más decisões. Decisões parecidíssimas com a que Ló tomou. O texto é dividido, até por causa da descrição da guerra, de uma forma meio desequilibrada, em termos de números de versículos. Primeiro você vê então a guerra e o pecado humano, versículos 1 a 12. E depois você vê então a guerra justa
e a redenção de Deus. É importante qualificar a guerra aqui como sendo justa, porque muitas pessoas acham que o Evangelho ele é contra a guerra, intrinsecamente falando, e nós veremos que esse texto mostra justamente o contrário. Tá? Poderíamos então chamar o primeiro ponto de a guerra injusta e o pecado humano, justamente por causa dele, ela é injusta. Versículos 1 a 12, nós não precisamos ler de uma vez, mais uma vez. Gostaria então que vocês acompanhassem em primeiro lugar a descrição da guerra aqui. Nós vemos claramente que reis são mencionados e os seus reinos, e no versículo 2 fica claro que aqueles reis que eram da região de Babel, a futura Babilônia, estão agora guerreando com reis da região de Sodoma e Gomorra. Ou seja, para nós cristãos é o cenário perfeito. São inimigos de Deus guerreando contra inimigos de Deus, e nós estamos na torcida dizendo que se matem, que se destruam, que finalmente então livrem esse mundo de sua presença. E se nós torcermos assim por uma guerra injusta, mesmo que escolhendo um lado ou nenhum dos lados, nós não entendemos o que é participação numa guerra justa ou como vencer uma guerra injusta. A partir do versículo 3, a guerra começa a ser descrita pelo fato de que aqueles 4 reis que eram da região da Babilônia, eles escravizaram vários outros reinados, e por 12 anos, como você percebe aqui no versículo 4, aqueles outros reinos serviram ao principal dos reis, Quedorlaomer. No 13º ano, então, existe uma rebelião, eles não querem mais pagar impostos àquele rei, eles entendem que não precisam fazer isso, e no 14º ano, então, no versículo 5, Quedorlaomer começa a se levantar contra os rebeldes. Ele, juntamente com aqueles outros 3 reis, começam a dominar ainda mais severamente aquela região. Eles começam a fazer ainda mais enfático o seu domínio. E nós vemos aqui no versículo 7, por exemplo: de volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Isso aqui é importante para a nossa narrativa logo em frente. Eles estão mostrando o seu poderio, eles não têm misericórdia de ninguém, estão dominando tudo e a todos em resposta à rebelião. O versículo 8 nos mostra que os reis de Sodoma e Gomorra, ou seja, os outros 5 reis, se levantam então para fazer frente àquilo. Mais uma vez, a guerra, com suas motivações pecaminosas, os seus relatos mostram aqui que nunca é a solução. A guerra injusta vai trazer apenas mortes, tanto de inocentes como aqueles que são militarmente envolvidos, e nunca vai trazer a solução. É assim que nós vemos até o versículo 10. Ora, aqueles 5 reis, já indicando aqui uma ideia de maioria, pensavam que ganhariam fácil a batalha e se libertariam de uma vez por todas. Mas é exatamente o contrário que acontece. O versículo 10 nos diz: ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Meus irmãos, quando nós lemos lá em Gênesis 13, que aqueles que habitavam em Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, você já vê aqui a mão de Deus, na sua providência, comandando essa guerra. Mas pastor, não é uma guerra injusta? Como é que Deus vai sujar as suas mãos, as mãos da sua providência, em uma guerra injusta? É claro que Deus aqui, Ele simplesmente
faz vistas grossas, deixa com que os seus inimigos se destruam e assim por diante. Não, meus irmãos, nós vemos aqui já o quanto esse Deus da providência está tratando, em especial de Sodoma e de Gomorra. Está dando a eles uma primeira punição, mesmo que usando reinos que sejam inimigos dele. Isso acontece durante a história de Israel o tempo inteiro. Deus levantando os caldeus, Deus levantando os assírios, Deus levantando verdadeiros inimigos, não só de Israel, mas dele mesmo, para tratar de Israel e do seu pecado. Esse Deus da providência não para por aí. Esse Deus da providência nos mostra então, meus irmãos, aquilo que precisamos entender para lidar com a guerra de forma adequada. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Ótimo, isso parece óbvio, mas por que então, diante de tanta obviedade, nós continuamos tentando vencer o pecado com o próprio pecado? Nós tentamos vencer uma guerra praticando uma guerra injusta. Aqui começa então a demonstração de que se Deus, o Deus da providência, o Deus guerreiro, não intervir, nunca haverá solução. Você pode cantar o quanto você quiser, dê uma chance à paz, e essa chance nunca virá. É extremamente necessário e essencial então que nós entendamos que aquilo que leva a uma guerra injusta traz consequências terríveis. Versículos 11 e 12. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. O versículo 11 parece nos alegrar. Viu? Sodoma e Gomorra, viu o que vocês merecem? Vão se levantar contra o Senhor, é isso que vocês vão receber. Aqueles reis, eles saqueiam Sodoma e Gomorra, demonstrando o seu domínio ainda maior sobre elas. Mas aí o versículo 12 nos mostra que a nossa alegria, ela é temporária, pelo menos. Não apenas Sodoma e Gomorra sofrem as consequências da guerra, mas o próprio Ló. O próprio Ló está sendo aqui representante daquilo que nós vemos em Provérbios capítulo 6, versículo 27, por favor. Provérbios capítulo 6, versículo 27. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendiem? Ou, colocando em bom português, será que podemos brincar com o fogo e achar que não vamos nos queimar? Ló está mostrando aqui que é impossível, mesmo que a escolha pareça certa, mesmo que a escolha pareça me trazer a prosperidade que eu tanto espero e quero, é impossível que escolher o pecado não me venha a trazer consequências terríveis. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ló preferiu a distância, a aliança com o mundo. Ele preferiu ser aliado com o mundo do que com o próprio
Abrão. E a aliança com o mundo é inimizade contra Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós lemos isso lá em Gálatas capítulo 6. Ló certamente não esperava que isso ia acontecer. Ló poderia argumentar que ele não foi avisado. Mas Gênesis 13 foi escrito exatamente por essa razão. Para que nós entendêssemos de uma vez por todas que a decisão de Ló foi erradíssima. E agora ele está colhendo os frutos dessa decisão. Mas vejam então que a Bíblia não está aqui para ficar apontando o dedo e dizendo: viu, bem feito, eu lhe avisei. Como nós geralmente fazemos com os nossos filhos. Nós geralmente damos aquele sorrisinho maroto quando as consequências do pecado pela desobediência dos nossos filhos atingem suas vidas. Sentimos um pouquinho de justiça sendo feita. Sentimos que agora eles aprendem a lição de uma vez por todas. E a Bíblia não faz isso. É exatamente por isso então que diante desse cenário de uma guerra injusta e as consequências realizadas por ela, nós temos a guerra justa e a redenção de Deus. Para vencer uma guerra injusta é necessário uma guerra justa. E é exatamente isso que nós vemos aqui em Abrão e nos outros personagens a partir do versículo 13. Leamos aqui sim, mais uma vez. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Vejam, nós vemos aqui mais uma vez a providência maravilhosa do nosso Deus e além disso a sua fidelidade. Lembrem-se então que as palavras mais importantes da Bíblia são os poréns, as conjunções adversativas. Mas estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porém Deus. E aqui é exatamente isso. Ló é um prisioneiro de guerra. Ló está colhendo os frutos das suas más escolhas e do seu pecado. Porém, veio um que escapara debaixo da providência de Deus e contou a Abrão tudo o que acontecera. O nome Deus não aparece aqui em nenhum momento, mas você o vê agindo o tempo inteiro. Que coisa maravilhosa essa doutrina da providência, nos mostrando algo claríssimo. Se você ainda tem dúvida disso, por favor, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 9. Nós vimos há algumas semanas atrás que o próprio Abrão, quando não agiu por fé, ele foi capaz de mentir e cometer tantos outros pecados que depois foram cobertos por Deus, e a promessa continua. Nós vemos aqui então agora um outro exemplo. Eu ouvi uma vez numa pregação lá em Brasília um pastor usando Ló como um homem que não era de fato justificado por Deus devido às suas tantas transgressões. Claramente esse homem então, ele anda tanto por vista como Ló andava, e não por fé. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 9, nos mostram quem Ló de fato era. 2 Pedro 2, de 7 a 9. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles
porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Sim, esse relato está falando sobre aquilo que vai acontecer mais à frente aqui na narrativa de Gênesis. Mas eu li esse texto agora para mostrar que Ló, apesar das más escolhas, apesar do pecado grosseiro, apesar de preferir a aliança com o mundo do que a aliança com Abrão e consequentemente com Deus, a Bíblia diz que ele era justo. A Bíblia diz que ele era regenerado. A Bíblia diz que ele era salvo pela promessa. Porque graças a Deus, mais uma vez, a salvação não depende de nós. A salvação não depende se você é bonzinho ou não. Mas a salvação depende dessa providência maravilhosa de Deus que salva quem Ele bem quiser, quando Ele bem quiser. Mas ao mesmo tempo, o relato não está aqui então para nos dizer: opa, se Ló, tendo essa vida desgraçada, é considerado injusto, então o que eu vou fazer em relação à minha vida? Já que as minhas decisões parecem tanto com a dele, se aqui eu estou sendo justificado por isso, eu não preciso trabalhar na transformação da minha vida. Não, a Bíblia nunca ensinou isso. Muito pelo contrário. A Bíblia vem nos mostrar agora então, a partir da atitude de Abrão, exatamente o que nós devemos fazer numa guerra justa, principalmente contra o pecado e contra as hostes do mal. Vejam aí no versículo 13, como o texto descreve Abrão como o hebreu. Isso não tinha sido feito antes. Quando essas coisas acontecem, o nosso cérebro precisa fazer a pergunta: por que é que o Espírito Santo está escrevendo isso aqui agora, nesse momento? E uma explicação bem rápida de que o hebreu aqui está, em primeiro lugar, fazendo-nos lembrar que Abrão era de fato semita, da linhagem da promessa, que mais do que ser um idólatra na terra dos caldeus, ele era alguém por quem a promessa se realizaria. Mas também está aqui o hebreu para mostrar que existe um contraste entre ele e o povo de Deus e aqueles que são chamados aqui de amorreus, aqueles que tinham sofrido também as consequências da guerra entre os 4 e os 5 reis. E nós vemos aqui que, apesar então do contraste entre hebreus e amorreus, o versículo 13 termina dizendo assim: os quais eram aliados de Abrão. E aqui eu vou abrir uma caixa de Pandora agora, e vou abrir porque é necessário e não pretendo fechar, porque o sermão não tem esse objetivo. É no mínimo então para vocês estudarem um pouco mais sobre isso, ou para num outro momento, talvez numa escola dominical, nós tratarmos em maiores detalhes sobre esse assunto, cujo nome é cobeligerância. É esse termo mesmo, cobeligerância, que significa, em outras palavras, em termos mais militares, quando inimigos, declaradamente inimigos, eles se juntam para vencer um inimigo em comum. É o ditado que diz: o amigo do meu inimigo é o meu amigo. Aquele que acha que pode se juntar com alguém que é contra ele para vencer um inimigo em comum, ele acaba colocando em xeque vários dos seus princípios. Aquele que acha que pode se juntar com alguém que é inimigo de Deus para tentar então alcançar um objetivo em comum, sem dúvida alguma vai colocar em xeque vários princípios da palavra de Deus.
Você pode ver isso num teólogo famosíssimo, Francis Schaeffer, que escreveu sobre esse assunto, onde ele defende, e eu discordo tremendamente dele, que, por exemplo, em casos, em luta contra o aborto, cristãos protestantes podem dar as mãos a qualquer outro tipo de pessoa, sendo que o objetivo em comum vai ser aquele: destruir o aborto, destruir as clínicas de aborto. E como eu falei para vocês, a importância agora não é tratarmos desse assunto em seus detalhes, é algo polêmico. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e um exemplo claríssimo disso é: você participaria de uma campanha, de um grupo espírita, para dar sopão aos mendigos dessa cidade? Provavelmente a sua primeira resposta é não. Entretanto, quando nós olhamos para várias outras coisas que são exigidas de Deus por nós, nós temos dado as mãos àqueles que são inimigos de Deus. Uma crítica dos defensores da cobeligerância é que os cristãos não fazem aquilo que eles foram chamados para fazer, ou seja, lutar por justiça social, por exemplo. Sem dúvida alguma, a igreja precisa se levantar e se envolver na política, se envolver em lutas contra aborto e tantas outras coisas. Mas essa crítica não justifica o fato de darmos as mãos a quem bem nós entendermos para satisfazer um objetivo em comum. Veja, nós, olhando para esse versículo, e muitos comentaristas vão utilizar esse versículo para dizer que Abrão, sendo um hebreu, ele era aliado de amorreus para então vencer a guerra. Nós percebemos aqui um problema grave. Primeiro, as motivações. A primeira motivação de Abrão para se envolver naquela guerra era de fato o amor por Ló. Fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Nós lemos isso lá em Gálatas capítulo 6. Os amorreus não pensavam assim, certamente. E a motivação principal, ainda que está aqui escondida por debaixo do texto, era que Abrão estava lutando não apenas para resgatar a Ló, mas para demonstrar que aquela terra ali que estava em disputa pertencia a Deus. Os inimigos de Deus certamente não pensam assim. Nós olhamos para esse texto e nós vemos sim que os crentes vão estar no mundo, eles vão estar envolvidos com os descrentes. Mas se é que você me entende aqui nessa manhã, nós não somos aliados de descrentes, mas talvez eles, entendendo o que a igreja representa, queiram ser os nossos aliados. Existe uma diferença enorme nisso. É a igreja quem toma a iniciativa das chamadas lutas sociais. E se alguém entender então que no meio da igreja, no seio da igreja, há bênçãos e infindas bênçãos, e essa pessoa queira ser um aliado da igreja, então não temos problema algum nisso. Cabe uma pergunta então aqui nessa manhã: você aqui é apenas um aliado dessa igreja? Você aqui, colocando em palavras mais contemporâneas, é apenas um amigo de Jesus? Ou você é de fato alguém que foi salvo pela graça de Cristo? Um amigo do Evangelho que vê coisas boas acontecendo no meio, gostaria que seus filhos crescessem aqui, mas ainda não conheceu de fato a salvação do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa das bênçãos da igreja, você precisa do Senhor que abençoa a igreja. Eu ousaria dizer que
você não precisa nem mesmo da igreja, mas você precisa de Cristo, o Senhor da igreja. E esses amorreus, aliados de Abrão, para sim atingirem objetivos em comum, eles jamais teriam a bênção maior da salvação e libertação se permanecessem meramente aliados de Abraão. A questão não é simplesmente se conseguimos fechar ou não clínicas de aborto. A questão é qual é a motivação por trás de tudo isso. E como eu falei, apesar do tema ser complexo, a cobeligerância é algo que infelizmente enfatiza muito mais a graça comum do que a antítese, a contradição entre o povo de Deus e os seus inimigos. Todas as vezes, meus irmãos, em qualquer aspecto da vida, que enfatizamos mais a graça comum em detrimento a isso, nós colocamos em xeque o Evangelho e as suas consequências. Nós colocamos a nossa ênfase muito mais no aqui e agora do que na vida por vir, na vida eterna. Não, esse texto não está justificando a cobeligerância entre protestantes e romanos, entre protestantes e ímpios, entre protestantes e espíritas. Não! E o versículo 14 nos mostra exatamente o contrário disso. O versículo 14 nos mostra que Abrão, ele não se esquiva da sua responsabilidade, que Abrão então ele se levanta e ele vai guerrear. Você já parou para pensar nisso? Você olha lá para os personagens do Jogo dos Tronos e você vê homens fortes, bravos, guerreiros, até mulheres, né? Mulheres que são mais fortes e mais inteligentes e mais líderes do que homens. Mas você olha para Abrão, guerreiro. Abrão que ficou com medo lá de Faraó. Abrão que até esse momento não demonstrou nenhuma característica sequer próxima de Davi, por exemplo, que claramente era um guerreiro nas mãos de Deus. Mas você vê aqui, meus irmãos, mais uma vez, não só na pessoa de Abrão, mas quem ele chama para livrar o seu sobrinho, 318 homens. Porque não é Abrão, não são esses 318 que vão fazer a diferença, mas o próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo é quem toma Abrão e esses 318 homens e faz com que eles ganhem a guerra e libertem a Ló e todos os que estavam com ele. Não, aqui não são os 318 pastores da Universal. Isso era mais famoso há um tempo atrás, eles mudaram as estratégias agora. Não são 318 homens levantando as mãos para que você tenha um carro, uma casa, um emprego, nada disso. São 318 homens, sim, dos mais capazes, mas que em termos de número não conseguiriam vencer aqueles 4 reis que já haviam vencido os 5 reis anteriormente. É assim com você, meu irmão, é assim com você, minha irmã. O que você precisa é se juntar com o povo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, para fazer as batalhas justas deste mundo, na sua vida em particular e na sociedade de uma forma geral. Se não for a igreja se levantando para essas batalhas, não vão ser as ONGs, e muito menos as falsas igrejas que vão fazer isso. Isso é cortina de fumaça. E Satanás se alegra com a nossa negligência e com a inutilidade desses movimentos todos. Você olha então para essa estratégia do grande general Abrão, e no versículo 15 nós vemos:
E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robã, que fica à esquerda de Damasco. Mais uma vez, vejam, queridos, como o texto deixa claro. E eu reparo agora que eu falei errado o ditado: os inimigos dos meus inimigos não são meus amigos. Os meus amigos são os da igreja. Os meus amigos são aqueles que se levantam comigo juntamente com o Espírito Santo de Deus e lutam a batalha do Senhor. Nós não estamos aqui apenas tratando de questões sociais, nós estamos tratando de questões tão simples como quem são os amigos dos nossos filhos. Os nossos filhos têm mais amizade com aqueles que não pertencem ao reino de Deus ou com aqueles que pertencem ao reino de Deus? Como é que nós, enquanto pais, nos esforçamos para que eles tenham de fato essas alianças, ao invés de alianças com aqueles que certamente fora da igreja parece que as pessoas são mais interessantes, parece que elas são mais bonitas, parece que elas são mais ricas? Por favor, entendam de uma vez por todas que o nosso objetivo principal nessa vida é a glória de Deus. E por mais que ímpios tentem, eles jamais podem glorificar a Deus, mesmo que eles acertem, humanamente falando, em suas boas obras, que nunca serão boas, porque não são feitas em Cristo Jesus. O inimigo do meu inimigo não é o meu amigo. Ele é meu inimigo e ele é inimigo de Deus. Mas Deus, usando Abrão, usando os 318 homens, realizam um resgate completo. Versículo 16: trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Olha o perigo da cobeligerância. Um que defende isso vai dizer: olha aqui, digamos que os amorreus estivessem envolvidos também aqui, o que o texto não diz, mas digamos que foi também com os amorreus que eles fizeram isso. Eles conseguiram o que eles queriam? Não conseguiram. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos, no versículo 16? Ló está sendo liberto, juntamente com o povo de Sodoma e Gomorra. E o que vai acontecer nos capítulos seguintes, em Gênesis? Ló volta para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, libertados pelo Senhor aqui, continuam sendo Sodoma e Gomorra. Ao invés de se arrependerem e glorificarem a Deus pela libertação, eles se tornam ainda mais inimigos de Deus, a ponto de Deus ter que derramar enxofre sobre eles lá mais à frente. Fechar uma clínica de aborto é uma coisa maravilhosa, mas nunca é o fim principal do Evangelho. O fim principal do Evangelho é que pessoas se convertam a Cristo Jesus e dessa maneira então parem de quebrar o mandamento: não assassinarás, por meio do aborto. É cortina de fumaça nós acharmos que uma igreja bem politizada, uma igreja bem engajada, está de fato fazendo aquilo que Deus espera de nós.
Uma coisa não exclui a outra, meus irmãos, por favor, me entendam. Não é isso ou isso, é isso e mais isso. E esse mais isso nunca vai ser atingido por meio dos inimigos de Deus. Quando os inimigos de Deus ainda fazem parte daqueles que acham que isso é possível. Meus queridos irmãos, nós temos aqui um resgate maravilhoso, uma missão quase impossível, um tema para filme ou que tal uma minissérie, um seriado. Não tenho dúvida de que vocês seriam capazes de fazer algo fantástico aqui para a televisão ou para o cinema. Mas nada disso se compara ao fato do que já aconteceu na história da redenção. E no jogo de tronos da história da humanidade, o principal trono já foi conquistado. O Salmo 110 é claríssimo quando ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O relato aqui em nenhum momento menciona Deus, mas isso não significa que Deus não esteja aqui. O relato aqui em nenhum momento aponta claramente para o Messias, e é exatamente isso que o texto está fazendo, na figura de Abraão. O guerreiro rei, o rei guerreiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler para vocês da pergunta 45, por favor, do Catecismo Maior. Como Cristo exerce as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas, para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Como é que nós podemos continuar dando as mãos para aqueles que vão ser destruídos pelo guerreiro rei, quando este vier com seu cetro de ferro, quando não haverá mais chance de arrependimento ou de reconciliação com ele mesmo? É por isso que nessa manhã, essa história maravilhosa não é apenas sobre guerra, não é apenas sobre um resgate histórico, mas é sobre um resgate espiritual. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso guerreiro rei, resgatou a Ló, o justo, e a nós também. E é por isso que agora nós nos levantamos então, e com os nossos dons e talentos tomamos a iniciativa. E se alguém quiser ser abençoado e se aliar conosco, são muito bem-vindos. Mas quem dá as cartas é a igreja. Se você ainda não entendeu que quem domina o mundo é o povo de Deus, você ainda não entendeu o Evangelho. E é por isso que nós somos tão fracos. E é por isso que nós achamos que quem faz as coisas acontecerem ou é o Estado, ou é aquele que tem dinheiro. E nós vemos nessa manhã que quem faz as coisas acontecerem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Principalmente por meio do seu povo. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque o Senhor suscita guerras justas, completamente compatíveis com o teu Evangelho, para nos mostrar a guerra maior, justíssima,
que Cristo enfrentou na cruz do Calvário para nos libertar, para nos resgatar da maldição da lei, da amizade com este mundo, que é inimizade contra ti. Ó Deus, nos ajuda a aprender mais sobre essas coisas. Nós estamos num mundo onde várias coisas têm acontecido e nós não temos nos envolvido. Isso é desobediência também, ó Deus, é negligência. E quando nós nos envolvemos mal. O teu evangelho fica abafado, o teu evangelho não é manifestado. Nós temos vergonha, ó Deus, de professarmos que somos crentes, sim, mais amigos de Deus do que do mundo. Mas não temos vergonha, ó Deus, de lutarmos pelas causas sociais, custe o que custar, com quem quer que seja. Ó Deus, por favor, mostra-nos o que é termos aliados do mundo, sem sermos aliados com eles. Mostra-nos, ó Deus, o que é fazer a tua obra por meio de uma minoria, até despreparada, porque o Senhor Todo-Poderoso é quem recebe toda a glória e todo o louvor. Levanta essa igreja, ó Deus, para lutar nessa cidade pelas causas que pertencem a ti e ao teu santo evangelho. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã invada poderosamente os corações daqueles que ainda estão somente no mundo. É no nome dele, o nosso guerreiro rei, que nós oramos. Amém. Amém.